Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Querido povo de Deus, Evangelho do dia terça-feira, dia 13 de fevereiro. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos tinham se esquecido de levar pães. Tinham consigo na barca apenas um pão. Então Jesus os advertiu: prestai atenção e tomai cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. Os discípulos diziam entre si: é porque não temos pão. Mas Jesus percebeu e perguntou-lhes: por que discutis sobre a falta de pão? Ainda não entendeis e nem compreendeis? Vós tendes o coração endurecido, tendo olhos não vedes, e tendo ouvidos não ouvis? Não vos lembrais de quando repartis 5 pães para 5.000 pessoas? Quantos cestos vós recolhestes cheios de pedaços? Eles responderam: 12. Jesus perguntou: e quando repartis 7 pães com 4.000 pessoas, quantos cestos vós recolhestes cheios de pedaços? Eles responderam: 7. Jesus disse: e ainda não compreendeis? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido povo de Deus, estamos agora na terça-feira da sexta semana do tempo comum. A véspera de mais uma quarta-feira de cinzas na vida de toda a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo e, por consequência, na vida de todo fiel cristão batizado que professa a fé em Cristo Jesus e vive as suas práticas. Veja que a liturgia de hoje, partindo da primeira leitura de São Tiago, ela continua nos falando, como ontem nós víamos um pouco sobre isso, hoje ela continua nos falando a respeito do homem que é provado e suporta todo tipo de provação. Porque na visão de São Tiago, uma vez que esta ou aquela pessoa é provada, ela então está no caminho correto da salvação e um dia em sua vida receberá a coroa da vida eterna. E é por isso que a mesma leitura de hoje, ela quer nos deixar claro que todo tipo de prova que Deus nos permite sempre é para aprimorar, aperfeiçoar a nossa conduta de cristão e, com certeza, solidificar, edificar ainda mais a nossa vida interior e espiritual. Veja que São Tiago, ele fala a respeito do que pode trazer maiores provações na vida desta ou daquela pessoa. São Tiago deixa claro que a nossa vida concupiscente, ou seja, nossa vida inclinada para o mal, por vezes, quando nós permitimos que o pecado entre em nossa vida, é por fatos como estes que o Senhor nosso Deus nos permite maiores tipos de provas, porque assim Deus ele vai nos purificar cada vez mais. E conforme nós vimos na primeira leitura de ontem, quanto mais Deus nos provar, mais perseverantes podemos nos tornar e entramos então em um caminho de perfeição. Veja que também o Evangelho de hoje mostra para nós o quanto é importante todos os filhos de Deus se tornarem pessoas atentas a tudo aquilo que o próprio Filho de Deus ele já nos ensinou, já nos instruiu e já fez por todos nós. E falando-se agora dos séculos atuais, como seria proveitoso, como seria frutuoso se todos nós cristãos tomássemos consciência de toda a história cristã, desde o início
da encarnação do Verbo de Deus, seu crescimento, sua vida ministerial, o surgimento da Igreja Apostólica, os primeiros séculos da Igreja Cristã, as suas provações, a disseminação do Evangelho a todas as culturas, as graças, os milagres que Deus foi enviando na vida de todo o período histórico que se refere à religião cristã. Como isto seria proveitoso e frutuoso? Porque preste bem atenção que o Evangelho de hoje nos mostra que Jesus ele está na barca com os seus discípulos, né? E nós bem sabemos que a barca é o sinal da igreja de Cristo. Ele está dentro da barca. Jesus, ele instituiu a sua igreja e está dentro da sua igreja e quer que os seus discípulos, os seus apóstolos, ele quer que todos os seus seguidores, todos os batizados permaneçam firmes dentro de sua barca junto com ele. Agora, mesmo permanecendo na barca de Jesus, nos parece que Jesus nos chama a atenção através do evangelho de hoje. Ele quer que, de fato, nós nunca nos esqueçamos do que ele já realizou. Veja que os discípulos, eles vacilam em algum momento quando Jesus quer alertá-los a respeito da maldade, da malícia, tanto dos fariseus como de Herodes. Mas Jesus ele utiliza uma linguagem codificada, né? Uma linguagem com sinais. Ele fala para os seus discípulos, olha, tomem cuidado com o fermento, né, dos fariseus e também de Herodes. Aquela linguagem simbólica, né, do tipo, olha, vocês conhecem quem são os fariseus e o que Herodes também faz. São pessoas maldosas. Então Jesus está dizendo, tome cuidado com eles. Agora, veja que os discípulos, mesmo dentro da barca de Jesus, andando com ele, caminhando com ele, ainda parece que não ficam atentos para tudo aquilo que Jesus quer nos instruir. Os discípulos ficam ali matutando um com o outro e dizendo, ele está dizendo sobre fermento, é porque nós não temos pão aqui dentro da barca? E aí Jesus precisa, né, de uma maneira construtiva, chamar a atenção dos seus discípulos e dizer para eles, fala, olha, vocês não viram até agora tudo o que eu fiz? E falando-se de pão, a multiplicação dos pães, muitas pessoas, milhares de pessoas receberam os pães que eram poucos, nós rezamos, eu abençoei os pães e consegui dar alimento para todas aquelas pessoas, vocês não se recordam disso? É como se Jesus estivesse dizendo a toda a sua igreja, a cada um de nós cristãos, olha, precisamos nos recordar e valorizar tudo o que Deus já fez por cada um de nós até nos nossos tempos atuais. E é assim que nós vamos adquirindo cada vez mais sabedoria e inteligência diante do chamado de Jesus nosso Senhor. E quando nós falamos de inteligência, nós bem ali focamos que se trata de um dos 7 dons do Espírito Santo. Precisamos estar unidos ao Filho de Deus para recebermos todos os dons necessários em nossa vida. O Catecismo da Igreja Católica nos diz assim no número 1831. Os 7 dons do Espírito Santo são sabedoria, inteligência, conselho, fortaleza, ciência, piedade e temor de Deus. Em plenitude, pertencem a Cristo, Filho de Davi. Completam e levam à perfeição as virtudes daqueles que os recebem. Tornam os fiéis dóceis para obedecer prontamente às inspirações divinas. Percebam bem que todos os dons estão em plenitude no Filho de Deus. Quanto mais nos unimos ao Filho de Deus, mais a sua graça está sobre nós. Reparem também que todos os fiéis devem ser dóceis, estarem atentos para ouvir e obedecer prontamente às inspirações divinas. Deus abençoe você e toda a sua família.